Quero compartilhar com vocês uma experiência que até hoje me causa arrepios. Ela aconteceu quando eu tinha apenas 13 anos, no Natal de 2014. Parece algo distante, mas por mais que o tempo tenha passado, ainda lembro cada detalhe com uma clareza impressionante. O simples fato de relembrar já me faz sentir o mesmo medo que senti naquela época. Naquele Natal, minha família decidiu passar a noite na casa da minha tia Beatriz, que havia se casado há pouco tempo. Ela estava distante de todos nós por causa do casamento, mas naquela época começamos a nos reaproximar. O marido dela, Roberto, era um americano 20 anos mais velho. E apesar de ser um homem bondoso e tratar bem minha tia, não sabíamos muito sobre ele. A principal dificuldade era a comunicação, já que ele falava muito pouco espanhol, o que dificultava as conversas. A história dele é curiosa. Roberto havia ido para o México porque seu tio, um idoso, havia se aposentado em um vilarejo à beira-mar. Quando o tio faleceu, Roberto descobriu que havia herdado uma enorme casa à beira da praia. Era uma casa espaçosa, com uma vista incrível. E naquela época, a casa estava cheia com parentes dos dois lados. Foi uma festa de Natal grandiosa, com muita comida, música animada e uma sensação de felicidade no ar. Parecia o cenário perfeito. Porém, a noite tomou um rumo inesperado. Depois da meia-noite, uma chuva forte começou a cair, mas isso não foi suficiente para interromper a diversão. Todos se abrigaram sob uma grande cobertura no jardim e continuaram a festa. Eu, no entanto, já estava exausta e decidi que era hora de descansar. Minha tia me levou a um quarto mais afastado, longe do burburinho da festa. Ela me disse que minhas primas viriam em breve e que eu poderia dormir tranquila, pois só elas tinham a chave do quarto. Deitei na cama e comecei a relaxar. Quase adormeci, mas algo estranho me fez acordar de repente. Fiquei alerta. O quarto tinha uma janela grande, sem cortinas, o que eu não havia percebido antes. De repente, senti um medo inexplicável. Uma sensação de que alguém estava ali, do lado de fora, me observando. O medo tomou conta de mim e por vários minutos fiquei imóvel, tentando entender o que estava acontecendo. Eu estava dividida entre a curiosidade e o medo. Acabei cedendo e, discretamente, tentei olhar pela janela. Foi aí que vi a silhueta de um homem idoso parado ali, me observando. Um calafrio percorreu meu corpo. A sensação de pavor era tão intensa que eu não sabia o que fazer. Não podia gritar, com medo de que ele tentasse entrar para me silenciar. Também não podia correr, temia que ele me alcançasse. Fiquei ali, imóvel, e mesmo com os olhos quase fechados, parecia que ele tentava abrir a janela. Mas finalmente tomei coragem. Respirei fundo, contei até 3 e, descalça, saí correndo do quarto. No corredor, encontrei minhas primas, que estavam chegando exatamente naquele momento. Elas me viram chorando e me abraçaram. Assustada, contei o que havia visto, e elas tentaram me acalmar. Mas eu insistia, dizendo que sabia o que tinha visto. Eu te falei que era verdade, disse uma delas, com uma calma desconcertante. A outra, em silêncio, caminhou em direção ao quarto. Eu a segui, ainda confusa, sem entender por que estavam tão calmas. Falei que deveríamos contar para os adultos, mas elas pediram que eu ficasse em silêncio. Quando chegaram ao quarto, uma delas apontou para a janela e perguntou: "É essa, não é?" Eu assenti com a cabeça. Então, uma das minhas primas acendeu a luz e, para minha surpresa, revelou algo ainda mais estranho. Atrás da janela havia um muro sólido. A separação entre a janela e o muro tinha apenas cerca de 10 centímetros. Enquanto observávamos, uma das minhas primas contou uma história que me deixou ainda mais intrigada. Ela disse que, uma vez, ao dormir naquele quarto, ouviu uma voz chamando por ela, pedindo para abrir a janela e deixá-lo entrar. No início, ela pensou que estava sonhando, mas logo percebeu que estava acordada. A voz era nítida e insistente.
Ela ouviu batidas na janela, seguidas do pedido para deixá-lo entrar. Aterrorizada, ela tentou ignorar, mas o medo foi maior. No dia seguinte, ela saiu correndo do quarto, sem olhar para trás. Minha prima explicou que, segundo o que a tia Beatriz havia contado, ninguém sabia ao certo por que o muro estava ali, tão perto da janela. Ele já estava lá quando Roberto herdou a casa, mas aparentemente todas as mulheres que dormiram no quarto, principalmente as mais jovens, tinham a mesma experiência. Algumas viam apenas uma sombra na janela, outras, como eu, viam um homem idoso espiando através dela. Eu me recusei a ver fotos do antigo dono da casa. Só de imaginar que ele pudesse ser o mesmo homem que vi naquela noite, já sentia arrepios. O pior de tudo era pensar que ele poderia ter feito algo em vida para estar preso ali, atormentando quem dormia naquele quarto. Tento não pensar nisso, mas sempre que chega o Natal, as lembranças vêm à tona com força. Em qualquer lugar onde eu esteja, sinto a necessidade de fechar todas as cortinas. E quando durmo de costas para a janela, não posso evitar a sensação de que ele ainda está lá, observando. Sou mãe solteira de um menino chamado Lucas, que tem 8 anos. Quando tudo aconteceu, ele tinha apenas 5 e eu 27. Vivíamos em uma casa antiga, herdada dos meus avós, em um bairro tranquilo, onde a vida corre devagar e as pessoas são mais velhas. A casa não estava em excelente estado, mas era o nosso lar, seguro, e foi lá que construímos boas lembranças. Era véspera de Natal, e eu decidi levar Lucas para o shopping para comprarmos os presentes de última hora. Passeamos por várias lojas e, entre elas, comprei um presente para meu pai. Depois de algumas horas, paramos no McDonald's para comer um hambúrguer e batatas fritas, aproveitando o momento juntos. Quando saímos pela entrada sul do shopping, vimos o Papai Noel tirando fotos com as crianças na entrada principal. Ele nos cumprimentou com um sorriso largo e as palavras de sempre. Feliz Natal! Ele se abaixou para conversar com Lucas e perguntou o que ele queria de presente. Lucas, com os olhos brilhando, apontou para o Papai Noel e disse: "Quero um Nintendo Switch." Coincidentemente, esse era exatamente o presente que eu havia comprado para ele naquele ano, o que me fez sorrir. O Papai Noel riu e piscou para mim, dizendo: "Quem sabe, meu amigo, quem sabe? Mas para isso, você precisa se comportar bem." Lucas riu e olhou para mim, esperando minha aprovação. O Papai Noel seguiu elogiando Lucas e a mim, dizendo que eu era bonita e que meu filho sabia disso. Lucas ainda sorria, sem entender direito, e eu, um pouco desconfortável, tentei sorrir também. Ele continuou falando sobre como o Natal era complicado, com todo mundo correndo para comprar presentes, e comentou que estava trabalhando até tarde, fazendo parte da magia do Natal. Em tom de brincadeira, mencionei como às vezes me sentia cansada como mãe solteira nessa época do ano, e que por vezes queria um pouco de ajuda. Então ele me perguntou, rindo: "Já ouviu aquela música, Eu Vi Mamãe Beijando o Papai Noel?" Lucas riu, mas eu fiquei incomodada, como se o Papai Noel não estivesse falando de forma inocente. Aparentemente, ele queria apenas fazer uma piada, mas num movimento repentino, se aproximou e me deu um beijo na bochecha. No entanto, antes que eu pudesse reagir, ele virou o rosto rapidamente e tentou me beijar na boca. Foi tão rápido e inesperado que, sem pensar, me afastei. Ele deu uma risada estranha, tentando parecer que era uma piada de Natal, mas o som soou desconfortável. Tentei disfarçar meu desconforto e disse para Lucas: "Vamos embora, querido, já está tarde." Ele ainda gritou um "Feliz Natal" enquanto nos afastávamos, mas eu não conseguia tirar aquela sensação estranha da cabeça. No caminho de volta para casa, passei por outra entrada do shopping para pegar o carro. Quando olhei, o Papai Noel já não estava mais lá. A sensação de desconforto só aumentou. Chegamos em casa, guardamos as compras, tranquei todas as portas e nos preparei para uma noite tranquila.
Colocamos um filme de Natal, mas a sensação de algo errado ainda persistia. De repente, ouvi a campainha tocar. Fiquei surpresa, pois não esperava ninguém. Pedi para Lucas ficar na sala e fui até a porta. A sensação de desconforto se intensificou quando, ao perguntar quem estava lá, ouvi simplesmente: "Sou o Papai Noel." Meu corpo gelou. Eu sabia que algo não estava certo. "Se você é o Papai Noel do shopping, vá embora agora ou vou chamar a polícia", eu disse, tentando manter a calma. O homem, com voz tranquila, respondeu: "A senhora deixou cair algo da sacola. Estou aqui para devolver." Fiquei desconfiada. "O que eu deixei cair?" perguntei. "Não sei, senhora. Não olhei, mas se abrir a porta posso devolver." Hesitei, mas minha voz foi firme. "Por favor, vá embora agora." Voltei para perto de Lucas, tentando manter a calma, mas algo dentro de mim dizia que não estava resolvido. Decidi ligar para a administração do shopping, que me garantiu que o shopping não contratava papais noéis e que qualquer um vestido dessa forma estava apenas se aproveitando da festa. Chocada, fui mais uma vez até o telefone e liguei para a polícia e registrei o ocorrido. Eles me asseguraram que investigariam e me deixariam tranquila. Meses se passaram e nunca mais soubemos do homem. Embora ele tenha sido afastado de nossas vidas, aquela experiência ficou marcada. O medo de não ter percebido algo estranho naquela noite e a sensação de que um estranho pode entrar em sua vida sem avisar me deixou mais cuidadosa. Lucas e eu voltamos à nossa rotina. Mas aquele Natal ficou guardado na memória, como um alerta de que as coisas podem não ser o que parecem. No último Natal eu estava trabalhando até tarde, como sempre. Tenho 23 anos e moro em Nova York. Todos os dias pego o trem para casa. Como sou um dos mais novos no trabalho, fiquei com o turno mais difícil, o que me impediu de voltar antes das 5 da tarde. Minha família já havia saído para a casa do meu primo 1 hora antes, então eu segui sozinho. Comi algo rápido e antes de sair, coloquei o endereço no GPS. A viagem parecia tranquila, até que a neve começou a cair com força. Cheguei ao destino por volta das 6 da tarde e já estava nevando muito. Entrei a tempo de ver o jantar começando e levei os presentes para entregar. Foi ótimo rever todos e fiquei até quase 11 horas. Minha família foi embora mais cedo, mas eu aproveitei os minutos extras para conversar e sentir a alegria do Natal. Porém, ao sair, o cenário era bem diferente. O chão já estava coberto por mais de 60 centímetros de neve e ela não dava sinais de parar. A viagem de volta seria difícil. As estradas estavam quase intransitáveis e eu precisava dirigir a menos de 30 quilômetros por hora. As ruas estavam completamente desertas, como se todos tivessem saído antes que as condições piorassem. Mais adiante, entrei em uma rua que normalmente estaria cheia, mas naquela noite estava silenciosa e vazia. Não havia carros, nem luzes nas lojas. Tudo parecia abandonado, como um cenário de filme de terror. Foi então que percebi algo ao longe. O brilho das lanternas traseiras de um carro parado. O vapor saía do escapamento, criando reflexos estranhos na luz. Conforme me aproximava, vi uma figura ao lado do carro, acenando desesperadamente. Parecia precisar de ajuda. Eu parei atrás do carro, achando que poderia ser útil. Quando abri a porta, o homem correu até mim rapidamente, sem me dar tempo de pensar. Ele parecia uma pessoa comum, com cerca de 1,78 m e pesando uns 80 quilos. Com uma voz apressada, ele me perguntou se eu sabia algo sobre motores. Eu respondi que não sabia muito sobre carros. Ele respondeu com rapidez, dizendo que estava tudo bem. Em seguida, entrou no carro, pegou algo no porta-malas e voltou até mim. Ele pediu que eu ficasse perto do porta-malas enquanto ele olhava o motor. Eu estava confuso, mas segui o que ele pediu. Ele abriu o capô e começou a mexer em algo, mas minha visão estava bloqueada.
O vento da tempestade dificultava ainda mais e o silêncio da rua fazia tudo parecer ainda mais tenso. Fiquei ali, tentando me equilibrar na neve, até que ouvi passos rápidos atrás de mim. De repente, fui empurrado com força para dentro do porta-malas. O homem tentou fechá-lo, mas eu reagi rapidamente, levantando as pernas e forçando a tampa para cima. Minha mente estava a mil, mas eu consegui abrir o porta-malas completamente. Em poucos segundos, peguei minhas chaves e, sem pensar duas vezes, enfiei a chave de casa no pescoço do homem. Ele caiu de joelhos, soltando um grito desesperado, e o som ecoou pela rua silenciosa. Eu já estava dentro do meu carro e, com a adrenalina correndo, comecei a dirigir rapidamente, seguindo em frente. Alguns minutos depois, peguei meu celular e disquei o número de emergência 911 para relatar tudo. Voltei ao local cerca de 10 minutos depois. O cenário agora estava bem diferente. A polícia já havia chegado e estava no controle da situação. As luzes vermelhas e azuis refletiam nas vitrines das lojas desertas. Eu fiquei ali observando tudo. Pela primeira vez, senti uma sensação de alívio tão forte que parecia impossível. Nunca havia experimentado algo assim antes. Segui para casa e cheguei em segurança cerca de meia hora depois. Assim que entrei, contei tudo para minha família. Mesmo depois de tudo, aquele Natal ficou marcado por um medo que eu nunca imaginava que sentiria. Até hoje, essa experiência continua sendo uma das mais assustadoras e inexplicáveis da minha vida. Tem certas histórias que começam de forma tão comum que ninguém imagina onde vão parar. Essa é uma dessas histórias, que poderia ser minha, sua, de qualquer um. Quem conta essa história é Marcos, um homem de quase 30 anos, que mora sozinho em uma casa simples na periferia de uma cidade pequena. Ele nunca imaginou que sua vida mudaria de repente após um simples encontro em um aplicativo de namoro. Boa noite, Fábio. Resolvi escrever para você porque até hoje não consigo entender o que aconteceu. Talvez contar o que vivi ajude a aliviar a sensação de desconforto que não sai da minha cabeça. Depois de terminar um relacionamento de 2 anos, voltei a morar sozinho e, para passar o tempo, voltei a usar o Tinder e outros aplicativos de namoro. Já fazia alguns meses que estava nesse ritmo de solteiro e, durante esse tempo, conheci algumas pessoas. Uma delas foi Rebeca, uma garota com quem dei match no Tinder. Ela parecia legal, bonita, e logo trocamos números de telefone e começamos a conversar. Mas, com o tempo, a conversa foi ficando cada vez mais fria. Ela passou a ver meus stories, mas quase nunca respondia minhas mensagens. Esse tipo de interação rasa me parecia familiar, algo que eu já tinha vivido na época da faculdade, quando as pessoas se conectavam de forma mais superficial. Mas agora, com quase 30 anos, percebi que essa superficialidade nos aplicativos de namoro estava me cansando. Eu morava em uma casa simples, mas confortável, em um bairro tranquilo, onde todos se conhecem. O trabalho que tenho como contador me dá um bom salário, mas é bem monótono. Quando minha ex-namorada foi embora, pensei que viver sozinho seria tranquilo, mas logo percebi que a solidão me afetava mais do que eu imaginava. Comecei a sentir falta de ter alguém com quem compartilhar meu dia a dia. Por isso, me entreguei aos aplicativos de namoro, sempre esperando marcar algum encontro para sair de casa. Isso aconteceu em dezembro do ano passado, e mal sabia eu que aquele simples encontro mudaria tudo. Um dia, postei algo simples nos meus stories sobre o Natal, esperando que isso gerasse alguma interação. E adivinha quem comentou? Rebeca. Aquela garota com quem não falava há semanas. Ela me disse que queria fazer algo diferente e sugeriu que nos encontrássemos para fazer algo relacionado ao Natal. Eu, sem saber o que dizer, aceitei a ideia e falei que poderíamos montar a árvore de Natal em minha casa. Foi ela quem sugeriu, na verdade.
Na hora, achei que seria algo simples, mas de alguma forma, essa sugestão fez a conversa entre nós recomeçar. Combinamos de nos encontrar às 9 da noite. Fui até a loja de bebidas e comprei vinho para a noite. Quando voltei, arrumei tudo, dei uma limpada na casa, passei o aspirador e deixei tudo em ordem. Fiquei bastante tempo fazendo isso. Eu me sentia desconfortável com a bagunça, algo que antes minha ex-namorada sempre fazia. Agora era minha responsabilidade arrumar tudo. Quando o relógio marcou 9 da noite, eu estava sentado no sofá, tentando fingir que estava assistindo a um filme. O tempo passou e nada da Rebeca chegar. Comecei a achar que ela tinha mudado de ideia. Mandei uma mensagem: me avise quando estiver a caminho. Pensei que ela teria desistido, mas por volta das 9h30 recebi uma mensagem dela: estou aqui fora. Fui até a porta para encontrá-la. Ela estava lá, na frente da casa, e a primeira coisa que notei foi que ela era mais alta do que nas fotos, muito mais. Eu tenho 1,75 m e ela parecia ter pelo menos 1,83 m. E o perfume dela era tão forte que me causou um leve incômodo. Ela entrou e se sentou ao meu lado no sofá. A conversa começou, mas logo percebi que algo estava estranho. Ela parecia estar confortável, mas eu sentia um desconforto crescente que não conseguia explicar. Para tentar aliviar a situação, ofereci um pouco de vinho. Ela aceitou e nós começamos a conversar. Enquanto isso, comecei a notar uns detalhes nela que antes não percebia. O olhar dela parecia distante e os gestos estranhos. Não sabia o que estava acontecendo, mas comecei a achar que algo não estava certo. Talvez fosse nervosismo, mas a sensação de mal-estar aumentava. Depois de algumas taças de vinho, a conversa ficou mais tranquila. Ela sugeriu que montássemos a árvore de Natal. Aceitei a ideia e fomos até o sótão pegar as partes da árvore. Era meio difícil carregar as partes, mas ela parecia não se incomodar com isso. Para minha surpresa, ela levantou a parte mais pesada da árvore com muita facilidade, enquanto eu tentava acompanhar. Fiquei impressionado com a força dela. Quando a árvore estava montada e decorada, percebi que ficou muito bonita. Mas mesmo assim, algo continuava estranho. Apesar de tudo estar decorado e aconchegante, a presença dela me causava um mal-estar crescente. Ela sugeriu que pegássemos os enfeites que estavam guardados no porão. Fui até lá e, ao pegar as caixas, de repente comecei a me sentir tonto. Não entendi o que estava acontecendo, mas fiquei muito fraco. Peguei a primeira caixa e voltei para o andar de cima. Rebeca estava na sala, mas de repente não consegui mais encontrá-la. Fui chamá-la, mas o ambiente parecia mais sombrio. A sensação de desconforto aumentou. Onde ela estava? O que ela queria de mim? Fui até o quarto e comecei a procurá-la, mas não encontrei sinal nenhum dela. Depois de uma busca pela casa, a sensação de que algo estava muito errado só aumentava. Percebi que a casa estava vazia, sem sinais de Rebeca. A confusão me tomou por completo e a inquietação me consumiu. Quando acendi a lanterna do meu celular, vi uma sombra parada na minha frente. Era ela. Rebeca estava parada, me encarando sem se mover. Eu não conseguia me mexer. Não sabia se era o medo ou o efeito do vinho, mas estava paralisado. Não consegui gritar, só murmurei o nome dela algumas vezes. Então, ela se virou abruptamente e correu para as escadas. O som dos seus passos ecoava pela casa e eu só podia ouvir. Fui até a porta, mas ela não estava mais lá. Liguei para a polícia e depois de algumas horas foram até a casa dela. No entanto, ninguém a encontrou. Quando perguntaram ao pai dela, ele disse que ela estava viajando. Não sabia o que pensar. Nunca mais consegui falar com Rebeca. E o que aconteceu naquela noite ainda é um mistério. Mesmo com o tempo passando, os detalhes dessa história ainda me assombram. E eu não consigo entender o que aconteceu ou o que ela queria comigo.
quando eu era pequeno, eu tinha um sonho recorrente que me deixava acordado durante a noite. Eu queria muito ver o Papai Noel no exato momento em que ele deixava os presentes em nossa casa. Ele sempre passava no dia 23 de dezembro, porque na véspera de Natal íamos para a casa da vovó. Meus pais se esforçavam para tornar o Natal uma época mágica para todos nós. Eles organizavam tudo com tanto carinho. A árvore, os enfeites e os pacotes de presentes cuidadosamente deixados sob ela. Era sempre um dia de pura magia, e eu sabia que isso era algo que eu nunca queria esquecer. Naquela época, eu acreditava plenamente na magia do Natal, mas houve uma noite que mudou tudo. Uma noite que eu nunca mais consegui apagar da minha memória. Era uma noite comum, entre o dia 22 ao 23 de dezembro. Eu tinha 7 anos e naquele Natal algo parecia diferente. Meu irmão, que estava ao meu lado, dormia profundamente, balbuciando palavras baixas enquanto sonhava. Mas eu não conseguia relaxar. Estava inquieto, sentindo uma necessidade imensa de fazer algo, mas o medo do escuro me impedia de sair da cama. A casa estava em silêncio, mais do que o habitual, o que só aumentava minha sensação de desconforto. Foi então que ouvi um barulho vindo de baixo, um som suave, mas nítido, como se alguém estivesse mexendo na árvore de Natal. Decidi que essa era a minha chance de finalmente pegar o Papai Noel em flagrante. Coloquei minhas pantufas e saí do quarto, com o coração batendo acelerado. Fechei a porta com cuidado para não acordar meu irmão e escutei o som de meu pai roncando alto. Eu imaginei que fosse minha mãe acordada, mas ao olhar pela fresta da porta do quarto deles, percebi que ambos estavam profundamente adormecidos. O barulho continuava, vindo lá de baixo, como se alguém estivesse mexendo na árvore de Natal. Sem hesitar, a primeira coisa que me passou pela cabeça foi que talvez fosse realmente o Papai Noel. Eu estava certo de que, se fosse cuidadoso o suficiente, poderia finalmente vê-lo. Com isso em mente, me agachei no chão e comecei a me arrastar lentamente em direção à escada. Com o máximo de cautela, alcancei as escadas e olhei com atenção para a sala de estar. Foi quando vi a figura de uma criança, de costas para mim, perto da árvore de Natal. A criança estava segurando uma das bolas decorativas com as mãos, e sem querer eu soltei um pequeno som. Quando a criança me ouviu, ela se virou lentamente, e o que vi me deixou sem ar. O rosto da criança era pálido como papel, sem uma expressão. E o mais estranho, não tinha boca. Seus olhos eram grandes, mas nada mais. Sem saber o que fazer, me afastei rapidamente, mas algo me segurou. Eu hesitei em gritar por medo de acordar minha família e estragar a magia do Natal. Minha mente de criança estava confusa, e por um momento tentei convencer a mim mesmo de que talvez tudo aquilo fosse uma ilusão. Respirei fundo e resolvi voltar a olhar. Quando espiava novamente, a sala estava vazia, a árvore intacta, como se nada tivesse acontecido. Mas antes que eu pudesse entender o que realmente estava acontecendo, ouvi um som logo ao meu lado. Olhei rapidamente e lá estava ele novamente, a criança sem boca, agora parada no meio da escada, me observando com os olhos arregalados. Ele parecia tentar me dizer algo, mas nenhum som saía. O pânico tomou conta de mim e, de repente, eu comecei a gritar. Eu me debatia, tentando me afastar, até que senti braços me segurando. Eram meus pais, alarmados pelos meus gritos. Eles correram até mim, mas naquele momento eu estava tão assustado que nada mais importava, além de aquilo ter sido real. Meu corpo ainda estava tomado pelo medo, mas depois de um tempo recobrei meus sentidos. Estava cercado pela minha família, que tentava entender o que havia acontecido. Com desespero, tentei explicar, mas todos insistiam que eu havia apenas sonhado. Você provavelmente se levantou da cama e misturou o sonho com a realidade, disseram. Aos poucos, fui aceitando que aquilo poderia ter sido apenas um pesadelo. O medo foi se dissipando e, eventualmente, consegui dormir. No dia seguinte,
Já não me lembrava com clareza do que havia acontecido e fui para a casa da minha avó, celebrando o Natal com toda a alegria que eu sempre sentia. Porém, ao voltarmos para casa, algo realmente estranho aconteceu. Uma das bolas decorativas havia sumido da árvore. Não era uma bola qualquer, mas exatamente aquela que eu tinha visto a criança tocar. Procuramos em todos os cantos da casa, mas ela nunca mais apareceu. Sumiu, como se tivesse desaparecido no ar, sem deixar vestígios. Até hoje, não tenho explicação para o que realmente aconteceu naquela noite. Vovó, conta pra gente uma história de assombração. Essas palavras saíam de nossas bocas quase como uma oração, e o silêncio da noite era interrompido pela expectativa do que ela diria. Sempre que minha avó vinha passar o Natal conosco, algo especial acontecia. Ela tinha uma maneira única de contar histórias. Algumas vezes, ela demorava a começar, como se estivesse esperando o momento certo. E quando começava, suas palavras nos prendiam, transportando-nos para outro mundo. As histórias que ela contava não eram apenas relatos, mas experiências vividas em um povoado remoto, onde o mistério e o sobrenatural pareciam se entrelaçar com a vida cotidiana. Certa noite, quando meus pais saíram para as compras de Natal, ela nos chamou como se tivesse algo importante a compartilhar. Primeiro, olhou fixamente para cada um de nós, como se quisesse se certificar de que estávamos realmente sozinhos. Depois, com um tom grave, disse: "Vou contar uma história, algo que talvez eu não devesse, mas se querem ouvir sobre assombrações, aqui vai." Todos ficamos em silêncio, esperando ansiosos pela história. Sabem por que nunca passamos o Natal na minha casa? A pergunta foi como um estalo, quebrando o silêncio, e todos ficamos paralisados, esperando a resposta. Minha avó, com seus olhos sábios, nos olhou com intensidade e começou a revelar segredos guardados por muito tempo. A razão, ela começou, era minha mãe, uma mulher muito dura e cruel. Ela maltratava seus filhos de formas que ninguém poderia imaginar. E quando a idade a impediu de bater neles, ela encontrou outras maneiras de machucá-los. Sempre dizia que ninguém poderia sair do vilarejo. Quando alguém tentava, ela dizia que para ela já estavam mortos. Os olhos de minha avó se estreitaram e uma sombra de dor passou por seu rosto. A minha mãe, ela continuou, não aceitava que um de nós tivesse a coragem de deixar aquele lugar. Ela fazia feitiçarias e amaldiçoava os que se afastavam. Dizia que se algum de nós saísse, nunca teria paz. "Eu vou puxar os seus pés", ela ameaçava. E por muito tempo, ninguém ousou sair. A tensão na sala aumentou e um arrepio percorreu a espinha de todos nós. Minha avó fez uma pausa e se levantou, indo até a cozinha. Ela parecia precisar de um momento para se recompor. O som do café sendo feito parecia ecoar, enquanto pensávamos sobre o que ela nos havia contado. Quando ela voltou, nos pediu um juramento silencioso. "Prometam que, enquanto forem crianças, nunca contarão isso aos seus pais", ela disse. E todos nós, com medo do que poderia acontecer, fizemos a promessa. Ela então continuou sua história. "Quando conheci o seu avô, eu sabia que precisava sair daquele lugar, mas minha mãe nunca me perdoou. Mesmo longe, ela ainda parecia me controlar, como se os feitiços e maldições atravessassem a distância. Eu a ignorava, mas sabia que, em algum lugar, ela ainda tinha poder sobre mim. Quando decidi casar e sair para começar uma nova vida, ela disse: "Se você me abandonar, vou atrás de você, não importa onde você esteja." Os olhos de minha avó estavam marejados e sua voz, antes firme, vacilava. A vida que eu tentei construir nunca foi a mesma depois disso. Sentia que ela estava sempre presente, vigiando-me, esperando o momento certo para me pegar. Mas apesar disso, ela seguiu em frente. Até que um dia, quando minha avó recebeu a notícia de que sua mãe estava morrendo,
Ela hesitou. Eu não queria voltar, ela disse. Eu já tinha enterrado esse passado, mas algo me dizia que eu precisava ir. Quando chegou ao vilarejo, foi tarde demais. Sua mãe já havia sido enterrada, mas havia algo mais, algo inesperado. Uma vizinha entregou-lhe uma carta com as palavras: "Eu vou te visitar a cada Natal." A sensação de terror tomou conta de minha avó. A ameaça da mãe dela, mesmo após a morte, parecia estar se cumprindo. "Foi por isso", disse minha avó com um tom de desespero, "que nunca passamos o Natal naquela casa. Sempre fugíamos para que ela não pudesse nos encontrar." Ela fez uma pausa, olhando para o jardim, como se esperasse ver algo ali. A promessa dela era cumprida todo ano. Cada Natal, de algum jeito, ela aparecia. O silêncio na sala foi pesado, como se a própria casa estivesse absorvendo a tensão da história. Mas o mistério não parou por aí. Com o tempo, nossa família ficou marcada por algo peculiar. Ninguém jamais passava o Natal na casa de minha avó. Tia Lara, que herdou a casa, sempre se afastava durante o Natal, sem nunca dar uma explicação convincente. Quando, no Natal de 2021, nossa família se reuniu após tanto tempo, algo estranho aconteceu. Eu fui até a casa de minha tia Lara buscar um aquecedor. A casa estava completamente silenciosa, escura e havia algo inquietante no ar. Quando entrei, fui direto ao banheiro. Ao sair, a lembrança da história de minha avó voltou com força. Então, ouvi uma tosse suave, como se alguém estivesse na casa. Hesitei, mas a curiosidade me fez investigar. Caminhei até a porta dos fundos e, à medida que me aproximava, vi uma sombra na janela. Uma mulher alta, com cabelos longos, estava lá. O choque foi imediato. Eu sabia o que aquilo significava. Quando voltei, contei a todos o que havia visto. Todos, com uma expressão sombria, confirmaram o que eu já temia. A história de minha avó não era só uma história. A presença da mãe dela ainda estava lá, à espreita todos os anos, nas sombras da casa. Agora entendi completamente o motivo pelo qual ninguém passava o Natal naquela casa. Algumas histórias não podem ser esquecidas e algumas promessas nunca podem ser quebradas. Não importa o quanto tentemos fugir delas.